Querido hater que não dorme sem pensar em mim, eu tô lançando! Acabei de deslacrar. Você só não entendeu nada. Ó, quase caí? Você é louco? É isso aí, rapaziada. E quem diria que eu voltaria tão cedo a falar do mesmo assunto, né? Logo eu que estou tentando trazer um conteúdo diferente para vocês, a gente tem que rebater o assunto. Mas hoje eu vou colocar algumas coisas. Esse vídeo inclusive foi antecipado devido ao sucesso do vídeo do Neo Geo. Em primeiro lugar, deixa eu rir. Deixa eu rir, porque segundo os especialistas de sofá, eu estou desesperado para vender as minhas garoas. Meu Deus do céu. Olha, minha loja vai quebrar. Mano dos... Tá vendo o sorveteiro que passa aqui? Vai ter que parar de vender sorvete porque eu não vendi minha garoa. Não tem dinheiro para comprar o sorvete ali. Vou usar uma frase de um sábio, querido mestre Gilão. Não tem validade quanto mais velho, mais caro. Vou usar uma frase do Gilão. Oh, me permite, mestre Gilão. Não tem validade. Quanto mais antigo ficar, mais raro vai ser, mais caro vai ser. Então, sabe como é, né? Só seguimos os protocolos aqui, vamos que vamos. Eu acho que é assim. Vamos lá. Vamos responder o vídeo. Eu tenho que me controlar para não rir, porque eu anotei tanta coisa para falar, mas eu vou por tópico. Deixa eu pegar uma caneta aqui, porque eu vou poupar alguns tópicos, que senão vai ficar complicado. Senão o vídeo vai ficar um vídeo de 4 horas, beleza? Em primeiro lugar, a gente tem que tirar e deixar claro o entendimento do vídeo e o entendimento do que é esse novo Neo Geo. Respondendo as perguntas mais feitas, que foram mais de 1000 comentários no vídeo, respondendo as perguntas mais feitas, tá bom? Por que que o jogo Garou vai subir de preço, sendo que vai ter um novo igual? Essa é a primeira pergunta. Beleza? Essa é a primeira pergunta. Por que que o Garou vai subir? Qual o sentido disso? E tem outro. Vamos lá. O tio não trabalha com suposições. O tio trabalha com lógica. Qual que é a lógica da demanda? Demanda. Se você tem muita procura e pouca oferta, o preço fica alto. Anotou? Agora, eu queria que o preço do retro game baixasse. Se você tem baixa procura e muita oferta, preço fica baixo. Deixa eu pegar um item.
Então vamos lá, galera. O Adriano sempre fala assim, por que você não separa todos os itens antes de fazer o vídeo? Porque daí eu lembro de coisa no meio do caminho. A minha cabeça é maluca. Vamos lá. Quantos Garous tem sendo vendido do Neo Geo AES? Poucos. Quantas pessoas tem Neo Geo AES? Poucas. Com o novo Neo Geo AES, o Garou vai baixar. Vai. O de $100. E não vai ser assim tão fácil. Por que o seu não vai baixar? O seu Garou de 15 pau não vai baixar? Porque ele é a primeira impressão. Ai, tiozão, agora você vai dar desculpa da tiragem. Calma, a gente vai chegar lá, afobado. Baseado nisso, baseado em lógica, que é o que eu estou falando para vocês, não estou falando de achismo, estou falando de lógica, estou falando de mercado, estou falando para vocês de realidade, não estou ditando uma regra, estou falando o quê? Numa linha evolutiva de que o homem veio do macaco, se tornou inteligente, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, e assim vai seguir nessa linha contemporânea, etc e tal. Pela lógica, eu estou te dando uma previsão do que pode vir a acontecer. Beleza? A Garou, deixa ela aqui. Mas eu vou usar ela bastante. A Garou, ela tem um outro problema, que é o mesmo da Metal Slug. Neo Geo vendeu pouco. Era extremamente caro. Tenho que concordar com o meu hater. O Neo Geo para o brasileiro era para troco de pão. Era da ficha. Era origem humilde. Era barato. Era. Acho que ele não tem idade para ter ido numa Salex e ter comprado os cartuchos de MVS na época. Eu tive. Um cartucho CPS-2, que é a placa da Capcom do Street Fighter Alpha 1, 2, 3. Ele era vendido, exemplo, por R$500. E uma placa de MVS era vendido, exemplo, por R$400. Qual que era a diferença das duas? Tá? A placa MVS, ela tem duas placas. Uma placa é o jogo, a outra placa é o processamento. É como se uma placa fosse o videogame e a outra placa fosse o cartucho. E a placa MVS? Você tinha a placa e o cartucho que você colocava. Aonde a Neo Geo tinha vantagem? Ela vendia o cartucho separado. E a Capcom quase não vendia só a parte de cima, só a parte do cartucho. Ela vendia mais o conjunto inteiro, do qual era mais caro do que a MVS. E a MVS se tornou mais fácil para os bares trabalharem por se tratar de cartucho. E, consequentemente, eles poderiam mudar os jogos quando os jogos não adquiriam fichas. Então, se ele comprava um Sonic Wings, colocava no fliperama e ele não rendia, ou seja, não entrava ficha, ele poderia vender o cartucho sem a placa e comprar um cartucho novo. Esse processo barateou para o dono do fliperama, que foi o boom da Neo Geo perante as máquinas CPS da Capcom. Ok? Processo simples, a história está aí. Pode ser contada aí de N formas, mas era a realidade do negócio. Ela entrou mais barato do que a CPS.
King of Fighter, Samurai, Metal Slug, assim como X-Men vs Street Fighter, Street Fighter Alpha, foram jogos que consumiam uma infinidade de ficha. A disputa era acirradíssima. Num fliperama que tinha todas essas máquinas, não tinha, eu vou jogar Neo Geo, eu vou jogar Capcom, você ia jogar. Não importa o que você ia jogar. E para o dono do fliperama, o que importava era a ficha caindo. Ponto final. Aí, eu tenho que ouvir que o Neo Geo veio de origem humilde. Onde? Ah, você escolhia jogar Neo Geo porque você jogava com o troco do pão? Eu joguei muito com o troco do pão, mano. Não era barato uma placa Neo Geo e nem uma CPS 2. Beleza? Comprei. Trabalhava em locadora. Eu que ia na Salex comprar. Comprei. Beleza? Tô falando com experiência e causa. Tô falando de achismo, não. E o Neo Geo AES, tiozão? Você tá saindo do foco. O Super Nintendo, na época, era vendido por $400, onde o dólar era 1 para 1, ou seja, R$400. E o salário mínimo era R$100. E nessa época, meus amigos, o Neo Geo, ele era vendido acima de R$800. Ou seja, acima de $800. Nunca Neo Geo foi barato. Nunca Neo Geo foi para todo mundo. Nunca Neo Geo foi o videogame que você tinha em casa porque ele era popular. Nunca. Em momento algum da história. Nunca. Ele sempre foi um videogame elitizado. Sempre. Ah, mas o meu amigo tinha. O pai sofreu para comprar, meu irmão. Beleza? Então, é muito simples. Quando você pensa em demanda, você está exatamente aí. Criou-se a demanda do Neo Geo devido ao alto custo dele. Ele foi lançado a $650. Ele já era muito mais caro do que um videogame de $250. Era irreal, até para o americano. Considerando que ele tinha uma máquina com um Super Nintendo de 250, por que raios ele compraria uma de 650? Nesse ponto, o americano ele é muito mais ponderalista do que as outras pessoas em relação a gastar o dinheiro, porque ele é mais consumista e ele tem um custo de vida melhor. Isso muda de país para país. Mas vamos nos apegar à demanda. Como o Neo Geo lançou 120, 150 jogos, que seja, é menos de 200 jogos, tá? Os jogos foram saindo e criando problemas. Espera aí, Adriano, deixa eu atender a porta. Então os jogos foram ficando caros? Não. Os jogos tiveram o problema de sair caro, porque ele era o gasto aqui era muito superior a um gasto de uma fita do Super Nintendo. Então os jogos saíam na faixa aí de $200, $250, o que era o preço de um Super Nintendo. Então não era para qualquer um, né, o Geo? Começa por aí. Beleza? Poucas pessoas tiveram acesso, poucas pessoas compraram e ninguém tinha dinheiro para comprar tudo. Naquela época, todo jogo tinha essa variação entre $200 e $300 e ficava tudo entre 250. Então o Metal Slug era 250 e o Baseball era 250, o Golf era 250 e o jogo de cavalinho era 250. Com o tempo, alguns jogos foram sumindo e não foram colocados à venda, porque as pessoas compraram e guardaram. Então eu que amo o Garou,
comprei e guardei. Eu não ponho ele mais para vender, porque eu coleciono, ou tenho um afeto, ou tenho uma história com ele, ou seja lá o que for, não ponho ele para vender. Tá tudo certo. Ok? Ok. Até aí, ok. Tá tudo certo. O que aconteceu com o tempo? Com o passar dos anos, aquele garoto que tinha 15 anos, que jogava fliperama, cresceu e passou a ter 35, 40, que é os dias de hoje. E hoje ele tem dinheiro para comprar um Neo Geo. Ele foi atrás do Neo Geo e ele descobriu que o Garou sumiu. Vai achar, mas tá carinho. E aí ele descobriu que a Samurai 4 também tá cara. E olha só, pasmem. Ele descobriu que o Metal Slug que ele zerou junto com o pai dele, e aí eu vou me corrigir, eu dei uma informação errada no outro vídeo, desculpa. Eu falei que era 60 mil reais. Desculpa, pessoal. A última vendida publicamente foi em 2021, antes da pandemia, 60 mil dólares. O Adriano ainda falou, presta atenção, você começa falando em euro, termina falando em dólar. Dólar não é 1 para 1, né? Então a gente teve aí o último vendido publicamente por 60 mil dólares. E sabe o que é legal? O hater que me ama, que não dorme sem pensar em mim, que ama o price charting, que fala que o price charting é a melhor ferramenta do planeta, esqueceu de consultar até o Metal Slug no price chart. E olha que legal, tá aqui na minha tela, ó. Eu não vou tirar a câmera, o Adriano vai pôr na tela para vocês. Metal Slug Neo Geo ES, Luzi, 15 mil reais, uma venda por ano. Luzi. Completo assim, ó, com manual. Preço de price chart, não sou eu. Tá lá na telinha aí, ó, pra vocês. 100 mil reais. Mas espera. Eu tenho um lacrado, tiozão. Eu tenho um Neo Geo ES lacrado aqui, ó. Selado. 450 reais. Oh, meu Deus. Ai. É tanta vontade de rir alto, de gargalhar. Quando eu falo para vocês que ele é uma base, ele é uma base. Quando você clica no selado, peraí, ó, tiozão, eu tenho um lacrado. Então eu vou deslacrar, porque daí ele passa a valer 100 mil reais, né? E não 450, não é isso? É isso. Toma essa, hater. Mínimo de estudo antes do vídeo pode mudar o seu conteúdo. E ó, sabe o mais legal? O lacrado é um jogo de Play 4. Foi cadastrado errado. Mas o algoritmo do todo-poderoso Deus Price Charting aceitou. E você que vai basear sua coleçãozinha no Price Charting, se ferrou. Olha que simples. A vida é simples, as pessoas que complicam ela. E eu me divirto com isso. Então, galera, a demanda faz isso com os preços. O Metal Slug, que era um jogo que todo mundo jogou, custa isso aí. Beleza? Ah, não tem registro de venda no Price Charting, tá bom? Fica a dica. Da onde eles tiraram esse preço? Achismo. Não sei, né?
Não sou eu que tenho que justificar preço de price chart, eu justifico do que eu vendo. Considerando essas informações passadas, você ainda não falou por que o Garou não vai baixar o preço. Vamos falar de tiragem? O Adriano vai pôr os prints e as diferenças de um único jogo. Tem um jogo que, segundo a Wata, que foi processada, tem dossiê, tem não sei o que, tem blá blá blá, whisky sachê, tem 1 bilhão de coisas, segundo a Wata. Esse jogo pode ser vendido por R$1 milhão. E você nem imagina por quê. O Adriano vai colocar alguns prints de primeira e segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima tiragem desse mesmo jogo. Um jogo que você compra aí na casa dos R$140. Padrão. Mario 1 do Nintendinho. Sabe o que muda da primeira até a sétima tiragem? Sabe o que vai mudar? O selo do lacre. Aonde está o logotipo? O que está anotado na caixa? Qual a revisão do jogo? O que tem de informação adicional? O que foi corrigido? Isso diferenciou as tiragens desse jogo. E sim, o jogo de 1985, fraudado ou não, etc e tal, teve aquela história do 1 milhão. Eu tô com um cliente que me encomendou um desse daqui, que ele falou, eu perdi a quarta tiragem que ele ia comprar. $850. $850. Quarta tiragem. Beleza? Daí ele falou, você vai viajar? Vê se você acha um. Falei, você não quer terceira, segunda ou primeira tiragem? Ele falou, primeira tiragem à venda não existe. Segunda tiragem não cabe no meu bolso. Terceira tiragem, nenhuma venda. E quarta tiragem, eu perdi esse, que apareceu à venda. Ok? Quem me falou isso? Foi um colecionador que quer o jogo, não sou eu. Mas eu estou repassando, a informação passa a ser minha, né? Ok, sem problemas. Então, esse aqui pode custar R$140, R$800, mais de R$100 mil, que dirá a primeira tiragem, do qual esse não vai baixar o valor. Agora vamos às lógicas usadas por vocês nos comentários, ó grandes gurus. Vai aumentar a oferta de Garou? Vai. Vai sim. Vai ter pelo menos, sei lá, 5 mil cartuchos a mais no mercado. Do qual essa relação de tipo de cliente e tipo de pessoa que você é daqui 2 vídeos. Mas eu vou falar hoje. Do qual o colecionador vai ter 2 Garous. A primeira tiragem e a tiragem nova. Já você que é jogador, vai ter só a tiragem nova e essa aqui você pouco vai se linchar para ela. E você que é entusiasta, pode ser que tenha a primeira tiragem e talvez tenha interesse em colecionar e vá procurar essa. É a lógica, não é o que vai acontecer. A lógica diz isso, ok?
Fundamento simples, seguir um caminho. Ok? Ponto A, ponto B. Se nada tiver interrompido, o processo é mais ou menos igual. Vai ter curva para cima, para baixo. Se tiver um processo interrompido, é porque algo aconteceu no meio do caminho. Simples assim. Então a Metal Slug vai baixar de preço? Não. A gente vai ter Metal Slug branca, Metal Slug preta de tiragem nova, do qual os jogadores entusiastas vão jogar nela. E a primeira tiragem vai continuar subindo. Não vai baixar. Não vai. É uma lógica. Os jogos não baixaram e eu vou te provar. Ok? A demanda determina isso. A baixa tiragem determina isso. A alta procura determina isso. Então, já que eu fui escrachado nos comentários de ladrão, bandido, safado, por dar a informação para vocês, e pelo hater que não dorme sem pensar em mim, fui chamado mais uma vez de mentiroso, de que o lojista é mentiroso. Eu vou falar uma frase para você que ele falou e vou devolver no final do vídeo. Esse hater que acha que eu odeio ele, falou assim: eu não confio em gente que quer tirar o seu dinheiro. Afinal, nós fala disso. Então, eu que sou lojista, que sou o vilão dessa história toda, estou te informando que, pela lógica, isso pode acontecer. Ok? Ok. Bom, o tiozão tá desesperado. Não sei o que eu vou fazer com meus garous. Aliás, meus garous, meu samurai, meu Metal Slug já estão pagos, tá? Eu já paguei. Esses cartuchos já saíram da minha verba. Já não faz parte do fator predominante do lucro hoje da loja. Eu preciso fazer o quê? Preciso vender? Não. O lote que eu comprei, esses garous aqui, eu comprei 50 cartuchos de Neo Geo. Hoje eu tenho menos de 20. O lucro que os outros deram já está embutido no valor daqui. Possivelmente eu já tenho até pago. Ele já saiu do custo operacional. Ele está no custo lucro. Beleza? Se eu vender ele hoje, ou vender daqui 10 anos, já está pago. De nada. Saindo desse processo, a gente vai fazer o seguinte. O que vai fazer o colecionador, beleza? Procurar um novo Metal Slug. O novo colecionador, provavelmente, o colecionador antigo, que tem as antigas, vai assimilar a coleção nova e vai comprar todos os jogos que saírem. Ainda mais no preço que está, de $100. O novo colecionador, o entusiasta, ele vai colecionar só os novos e talvez ele flerte com os antigos. Segundo o site A Playon, vai ser lançado outros jogos caso as primeiras tiragens tenham sucesso. Pode ser que sejam lançados mais 10, mais 20 ou mais 150. Será que você vai comprar o Golf que eles vão lançar? Ou só o Metal Slug? Olha o Golf ficando caro aí já. Demanda. Não adianta chorar. É ela que determina o preço. Mas vamos lá. Se saírem todos os jogos que foram licenciados,
beleza? Se saírem todos os jogos que foram licenciados, nós teremos 2 coleções de Neo Geo. E aí os colecionadores da coleção antiga, provavelmente, ou vai ter 2, ou vai continuar focando na primeira. Simples assim. Isso não deve mudar. E eu vou te provar ainda nesse vídeo. Fica aí, o vídeo vai ficar longo. Beleza? Por esse querido hater, eu também fui chamado de burro. Por quê? Segundo ele, eu estou falando que o novo vai ficar mais caro, que é para você não comprar o novo e comprar o antigo. Uma coisa que ele não entende é que o lojista precisa de produto para vender, tá? Se eu estou criando uma publisher de jogos, é porque eu enxerguei que isso aqui tem uma demanda e eu estou criando uma demanda nova para a galera comprar esses produtos, ok? Eu estou criando essa vontade na galera recomprar jogos de Mega Drive. Isso vai fazer com que o meu produto novo venda e que o antigo venda também. Por isso que eu investi numa publisher. Afinal, eu quero ter a Casa do Videogame por mais 10 anos. Mas daqui 10 anos, eu preciso que os jogos não sejam digitais, sejam físicos. Esse é o motivo de eu ter criado uma publisher. Mas segundo o hater, o idiota que eu sou, não quero que sejam lançados produtos novos. Eu tô lançando! Ô jumento, se eu tô lançando produto novo, por que raios eu não ia querer que isso aqui fosse lançado? Mas não é possível que os 2 neurônios do cara não se conversam. O tiozão é burro, ele não quer que lança jogo novo. Eu tenho uma publisher e até a Retrocom eu devo ter 20 jogos publicados. Por que eu não quero que seja lançado? O tiozão quer dominar o mercado, só a loja dele. Todo dia que nasce uma loja nova eu vou lá, prestigio, falo, apresento, mostro para vocês, converso com o dono. Será que é porque eu quero que o mercado se mantenha aquecido? Ou será que é porque eu sou burro? É muita inocência, galera. Pô, quer ser hater, seja um pouquinho inteligente, né, mano? Demanda, beleza? Demanda. Demanda é isso, ó. Produção, 1 zilhão de quantidade. Ano, 17. Virou 18, nasceu jogo novo, obsoleto. Virou 19, novo jogo, obsoleto. Virou 20, novo jogo, obsoleto. Demanda do 17, R$40. E eu dou 20%, 30% na live, vira 30, R$28. Demanda. Aí você pode pegar uma demanda muito mais baixa, uma tiragem muito menor e uma venda muito menor. R$200. Ou você pode pegar um AAA de sucesso e não baixar o preço, porque ele há 13 anos continua vendendo. Demanda. O que vai fazer o Neo Geo novo ser um sucesso absoluto?
E eu torço para que isso aconteça, tá? Torço que mais jogos sejam lançados, torço para que isso aconteça, e eu torço com provas, eu torço mostrando para vocês a realidade dura, crua, nua e, principalmente, para quem fala só sentado no sofá sem experiência, é mais difícil. O que eu tenho em mãos, galera? Um Intellivision. Sabe o que é esse Intellivision aqui? Ele é um Intellivision 1:1. Talvez vocês não conheçam, mas ele é um Intellivision 1:1. Licenciado hoje, a marca Intellivision, ela pertence não mais à Mattel, mas ela pertence à Atari, ok? Esse daqui, ó, é um 1:1. Tiozão, não é 1:1, porque ele não aceita cartucho. Correto. Você está certo. Porém, ele é a réplica mais perfeita do Intellivision já feita até hoje. É uma réplica atual. Ele colocou HDMI. Colocou entradas de controle. E o controle desse videogame, que era com fio, agora é sem. E tem um adendo. Todos os jogos, esse pack inicial, tá? Esse pack inicial, ele vem um cartão com os jogos, beleza? E ele vem com as overlays que você encaixava no controle, que é isso aqui, ó. Aí, antigamente, você fazia exatamente isso, ó. Tinha o overlay do jogo, você colocava aqui, né? Você encaixava e o controle ficava assim, ó. E os botões têm funcionalidades, ok? Então ele vem alguns jogos na memória e vem inclusive as overlays dos jogos. Beleza? É um produto novo, é um produto fantástico, é um produto que não mexeu com a jogabilidade de nenhum jogo e é um produto que aceita cartão e você pode colocar os outros jogos que não vieram nele. Esse produto fez o preço do Intellivision antigo cair? Esse produto é superior ao outro Intellivision? E aí? Sabe quem fabricou esse? Vamos falar de qualidade? Porque eu comecei mostrando ele para falar de qualidade e acabamento. Afinal, o Neo Geo vai ser um sucesso se ele entregar qualidade. Ele tem que ser 1:1, não pode ser emulação. A própria PlayOn já disse que não será nada emulado. Esse console foi fabricado pela PlayOn. Cara, acabamento fantástico. Acabamento maravilhoso. Aqui um adesivo simulando a frente de madeira, maravilhoso, tá? As shapezinhas de ferro aqui, ó,
perfeitas. Então, para você que está duvidando da Playon, se ela vai entregar alguma coisa legal ou não, pode comprar tranquilamente, que ela vai te entregar um produto top. Beleza? Grande coisa você mostrar um Intellivision. Tio, não dá ponto sem nó, né? Não. Conhece esse Atari aqui? Vê se vai pegar o lacre aí, Adriano. Tá vendo o adesivinho aí na parte amarela? Queria agradecer ao Ale da Beehive, que eu sabia que ele tinha comprado. Oh, quase caí? Você é louco? E ele falou assim, é para você gravar o vídeo? Pode deslacrar. Por quê? Porque eu vou pôr em exposição na minha loja depois. Obrigado, Ale, da Beehive. Adriana, põe os links da Beehive aí. Obrigado, Ale. Acabei de deslacrar. Será que isso aqui entrega qualidade? Ó. Vou tirar um plástico protetor e vamos pegar o Atari. Detalhe, tá? Ele tem a edição normal e tem essa edição Pac-Man. É uma edição comemorativa. Acabamento do plástico. Não fica devendo nada para um Polivox. Botões. Plástico. Para mim fica devendo para o Polivox. O Polivox era o botãozinho mais durinho. Esse aqui parece ser mais frágil. Pode ser só a primeira impressão. Acabamento do produto em geral. Muito bonito. Dá para ver que saiu de uma linha de produção. Perfeito. Aí aqui, ó. Manualzinho do Pac-Man. Colorido. Então, ó. Vem amassadinho aqui, viu, Alê? Não foi eu, não. Manualzinho dele. Aqui, ó. Deixa eu ver se abre aqui. Olha só. Aqui é cabo e o adaptadorzinho dele. Não vou tirar daqui, deixa aqui. Deixa eu ver se do outro lado sai o controle. Wireless sem fio. Ó, alavanca normal, perfeita, perfeito, perfeito. Excelente qualidade. E aqui ainda tem uma outra caixa, que é a parte de cabo e etc e tal. Beleza? É uma edição comemorativa, ok? Tá vendo esse slot aqui, ó?
É uma edição comemorativa 1:1. Ou seja, ela funciona, os cartuchos antigos, numa boa. Vou pôr um durequinho aqui. Agradecer mais uma vez ao Ale da Beehive, que tem os dois. Sabe quem fabricou esse Atari? A Playon. Esse Atari, aceitando os cartuchos antigos, fez o preço dos Ataris antigos cair? O Heavy Sixer, o Polyvox, preço caiu? Preço dos jogos caiu? O preço aumentou? Não. Por quê? Não houve demanda. A procura desse Atari foi muito menor. Aqui no Brasil não deve ter 100, 200 unidades desse Atari. Não influenciou o mercado, diferente do que o Neo Geo está fazendo. Então, quando eu digo para vocês que a demanda vai determinar isso, é pelo volume de vendas. Então, isso aqui eu peguei, só mostrei para vocês. Em primeiro lugar, qualidade. A Playon está mostrando que tem. Beleza? Provavelmente o Neo Geo deve ser entregue num pacote muito top. E ela vai entregar uma qualidade, se não for igual, muito parecida com isso aqui, ó. Compre sem medo. Beleza? Outra coisa. Falando em medo, segundo os especialistas de sofá, o tiozão tá com medo do produto dele encalhar. Meu produto tá pago. Aqui é só lucro. Beleza? Já que eu tô com medo do meu produto encalhar, e a galera nova vai comprar só os novos, faz sentido. E a galera velha vai comprar os novos, faz sentido. E o nicho que vai querer esse seu é muito menor, faz sentido. Por isso que o preço não vai cair. A procura vai ser menor? Vai. Vai demorar mais para vender? Vai. Eu estou desesperado para vender ele? Não. É uma poupança. O valor dele nunca vai cair. Por que eu estaria preocupado? Mas segundo os especialistas de sofá, eu ainda sou burro por outro ponto. Beleza? O que acontece, galera? Segundo os caras, eu não quero produto novo porque ele vai estragar os antigos. Eu tenho produto da Hiperkin para vender. Eu tenho Superboy para vender. Eu sou basicamente das lojas físicas. Eu, Gilão e mais uns 2 aí que trouxemos Evercade para vender. E olhe lá, a galera mal conhece o Evercade. Aí eu não sei o que é Evercade, procura aí. Por que eu não vou vender o Evercade? É um produto novo que está em alta. Tá maluco? Todo Evercade que eu trago para a loja vende na mesma semana. Por que eu não vou vender o Analog 3D? Tudo depende de como o produto chega. E quando eu gravei o primeiro vídeo, pouquíssimas informações nós tínhamos. E segundo algum esperto de plantão, já colocou uma teoria de que eu comprei um lote gigante de Neo Geo, novo Neo Geo Plus, para mim vender e eu quero inflacionar. Usando a matemática simples, considerando que não teríamos lojistas grandes vendendo produtos, a matemática usada foi 1.000 euros, ok? Vezes 10, isso vai se converter
10 mil reais, no caso 11 ou 12 mil reais. E eu falei que o produto devia ficar entre 12, 15 mil reais, alguma coisa assim. E no dia seguinte ao meu vídeo, a Amazon colocou o item para venda direta já com impostos, do quais você consegue comprar agora. Ok? E trazer para o Brasil sem atravessador. Opa! A Amazon já é um atravessador, tá bom? Simples. Mas quem tem amigo não morre pagão. Eu recebi a informação do lançamento do Neo Geo pouco mais de 1 hora depois do seu anúncio. Quem me mandou foi o Betão Hightower Branco, que eu mencionei no vídeo do rato de sábado passado. E a gente recebeu a informação no sábado e o rato estava gravando. No sábado não, foi na quinta, sei lá que dia que foi. E o rato veio gravar comigo e o vídeo saiu no sábado. E assim que eu recebi a informação, falei, Betão, compra para mim, ele mora na Espanha. Depois, no final do ano, eu vou te visitar, ou quando eu estiver numa viagem, eu pego, eu me viro. É para mim. Eu comprei 2 unidades com o Betão, a branca e a preta. Eu não comprei Ultimate. Ultimate eu comprei separado, porque eu comprei no meu cartão e não no do Betão. Ok? O Betão lá na Espanha tem várias formas de comprar, além da Playon. Ele tem outras lojas, tipo Best Buy, tipo Mapping, tipo Magazine Luiza, tipo Amazon. Ok? Poucas horas depois que o Betão comprou o meu, o rato chegou na loja e falou, quero também. Mandei mensagem para o Betão e falou, compra o kit do rato também. Também comprou. Então o Betão está com 2 kits, um meu e um do rato. O rato, inclusive, agradece o Betão no vídeo dele. Foi lá assistir? Ok? Tá aí a informação. E todos os comentários que eu respondi no meu vídeo de sábado em diante, assim que eu vi que tinha na Amazon sendo vendido, eu falei, tem na Amazon, tem na Amazon, tem na Amazon, tem na Amazon, tem na Amazon. Ué, mas você não é o tiozão scalper safado? Assim como eu não peguei vários outros consoles, eu não peguei esse para revender. Assim como eu não tenho 10, 20 Superboy, assim como eu não peguei esse aqui, ó, para vender. Assim como eu não peguei esse para vender. Por que que você não pegou, tio? Porque simplesmente para eu comprar esse aqui para vender, eu vou fazer o mesmo processo que você vai. Eu vou ir na Amazon, vou comprar, vou já automaticamente ter a mesma tarifação que você e vou ter que pôr meu lucro em cima para te vender. Então, se eu vou pagar R$1.000 e você vai pagar R$1.000, se nós dois temos o mesmo acesso, não tem sentido eu comprar e vender ele por R$3.000, ou por R$2.000, ou por R$1.500, se nós dois temos a mesma fonte. Então eu não peguei justamente por isso. Agora, quando o produto passa a ter uma fonte que é diferente, olha, eu tenho um canal de importação, essa importação para você o custo é menor a partir de 50 peças. E aí o seu imposto é reduzido devido à alta quantidade que você está pegando. Bingo! Descobrimos como a Magalu e a Amazon ganham. Pois é. Por esse motivo eu não peguei o Neo Geo para vender. Porque o mesmo acesso que eu tenho para comprar é o que você tem. Mas eu sou chamado de scalper, de meticuloso, de mentiroso.
E aí, galera, vocês tirem as conclusões de vocês. Beleza? Eu não peguei para vender. Eu peguei 2 cópias para mim e o Ultimate. E 2 cópias para o rato. Simples assim. Ok? Não vou vender os meus. Nem sei se eu vou usar. Sou meio campista, digamos assim. Se, dependendo da oferta, eu posso vender. Como eu não tenho interesse, vai ficar guardado assim como minha coleção de Xbox ficou. Simples assim. Então, para você que só destilou porcaria nos comentários e falou só do que você acha, você dançou, mano. O meu desespero é 0. O produto que eu tenho aqui não tem preço de vender. Vai continuar subindo o preço. E a demanda que a gente falou lá no início é simples. O colecionador vai atrás dos jogos novos. Processo normal. O entusiasta comprou o novo. E se demorar para sair mais jogos, pode ser que ele vai atrás daquele Fatal Fury que não saiu. Esse vai ter uma procura maior e o preço possivelmente deve subir seguindo uma lógica de mercado, não é achismo. Demanda. Não trabalho com achismo. Demanda. Se vai ter mais procura, menos produto, preço maior. Lógica de mercado. Simples assim. Não é regra, é lógica. E aí, eu quero finalizar o vídeo, beleza? Só com alguns pareceres. Para esse sharing, eu já fiz um vídeo. Fizeram um dossiê para falar contra mim que eu não quero price sharing. E eu fiz um vídeo calando a boca, falando aqui, ó, tá aqui, ó. E olha que droga. Logo o Metal Slug já me dá outro exemplo, né? Nem vou consultar os outros do Neo Geo, fica tranquilo. Senão a vergonha fica grande. Vou ficar só no Metal Slug. Porque se eu consultar mais, aparece mais. Eu tenho interesse de enganar o público. Você pode ouvir de um cara que ele tem uma loja, tem uma publisher, e talvez eu esteja querendo te enganar por querer o seu dinheiro. Vai de você. Agora, existe uma coisa que vocês têm que muito prestar atenção. O Brasil, ele é carente de heróis. O Brasil, ele tem uma carência de pessoas para se espelhar. A gente, infelizmente, não tem um político para se espelhar. A gente não tem uma pessoa, aquele cara fora da curva. E a gente é carente de um Ayrton Senna. A gente é carente de um Guga. Porra. A gente é carente de um Oscar Schmidt, de uma Paula, do Hortência. A gente tem carências em todos os esportes. A gente busca os nossos heróis, as pessoas que nos representam. E o tempo todo, o tiozão é printado como vilão. Só porque eu tenho uma loja. E só porque esse hater específico me odeia, sei lá por quê. Ele já falou que ele não é bem visto na Retrocon, que se ele viesse aqui, ele levaria paulada. Querido hater que não dorme sem pensar em mim, minha loja está de porta aberta e você vai ser recebido como qualquer pessoa, assim como qualquer influencer, assim como qualquer cliente, sendo colecionador, entusiasta ou visitante. Você vai ser bem atendido e bem recebido na minha loja. Se você for para a Retrocon,
você vai ser bem recebido de qualquer forma por qualquer um que lá está. Diferente de você que fica achando que a gente vai te dar paulada, que a gente... Não. E do meu compromisso aqui, se inscreve aí na Retrocon, solicita credencial lá, você é o primeiro a aprovar para você ir, tá bom? E digo mais, existem muitas pessoas que me printam como bandido. Só 2 recadinhos importantes. Para todo mundo que me printa como bandido, como culpado e etc e tal, te falta informação. Informação é fundamental. Larga a merda da internet que você usa de forma errada e usa de forma certa. Tudo que eu falei aqui no vídeo está na internet para você procurar. Tudo. Você pode procurar, tá? E eu que sou printado como vilão, já que tem um vilão, a gente precisa de um super-herói, né? Então esse hater declarado, ele quer ser pintado como super-herói. Cara, então, a partir de hoje você é o super-herói sem capa. Você é o defensor de toda a galera aí, eu sou o vilão. E pra mim tá tudo certo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que a Casa do Videogame aprendeu, foi se defender. Se tem uma coisa que a Casa do Videogame fez nesses anos, foi apresentar ao público o que é o retrogamer. Se a gente tem youtuber visitando a gente, é porque a gente conquistou isso. Nem o youtuber é pago para vir aqui. Se eu reconheço o trabalho de um youtuber, aí é problema meu enxergar isso. Não é? Tem gente que não enxerga, tem loja que não enxerga. Se os influencers querem vir gravar, querem falar com o tiozão, eu atendo todos. Eu vou em podcast com 10 pessoas, eu vou em podcast com Flow. Faço vídeos em várias lojas que estão nascendo. Então, se tem uma coisa que a Casa do Videogame quer, é que o mercado fique aquecido. Quanto maior a concorrência, melhor é, inclusive para você. Então, querido hater, tá aí o seu vídeo de resposta, tá aí as dúvidas do vídeo e das perguntas foram esclarecidas. Se você não entendeu nada disso e continua tendo a sua opinião de que eu estou fazendo isso para levantar o preço do meu Garou, você só não entendeu nada. E só para finalizar, nosso querido herói sem capa falou: eu não confio em quem tenta tirar o seu dinheiro. Você montou uma loja, né? Não deu certo? Deu certo? As pessoas têm que confiar em você, afinal você está querendo tirar o dinheiro delas. O mesmo processo que eu tenho, que é o de vendas, você tem. O mesmo $15 que eu pago quando eu viajo aí, você paga. A mesma oferta que eu acho, você acha. E acredite, quando o seu preço chega no Brasil, a diferença para o meu é bem pequena. E a gente só tem uma diferença. Eu tenho uma loja com um gasto superior a 50 mil mensal e você continua no sofá. Então, abre uma loja, mano, real. Você tá aí. Agora, você tem um canal que você vai falar do cotidiano. Pode ser até que eu passe a te acompanhar, mano. Eu gosto do cotidiano americano. Abre uma loja, mano. Aluga um ponto aí. Tem moral? Quem sabe eu não compro de você para revender aqui.
Para todos os que acham que eu vejo ele como inimigo, ele colocou um cebolinha escrito chola mais. Chora a mão, mano. Estuda um pouquinho mais aí para você falar as coisas com um pouco mais de precisão. Para de achar que eu sou contra você ou contra o mercado. Se eu estou aquecendo o mercado, eu estou lançando o jogo, por que raios eu ia querer que não lance jogo? Pensa antes de falar, mano. Pra você não falar qualquer besteira. Beleza? Pra galera aí, é só mais um vídeo ilustrativo do Neo Geo. E ó, tem disponível na Amazon. E os prints... Ah, é! Faltou esclarecer uma dúvida. Beleza? Ah, você falou que tinha esgotado para criar alta de preço. Tá o print aí, ó. O Betão estava monitorando as lojas que estavam fazendo pré-venda, além da Playon. E algumas lojas na Espanha ficaram sem o produto e hoje, segunda-feira, o produto já voltou a ser vendido. Porém, a Playon colocou um aviso de que muitas poucas peças estão sobrando. Está lá. Ou que a tiragem vai ser baixa. Está lá, não sou eu. Está aí na internet, procura. A informação está aí. Para de ser preguiçoso. Você fica perguntando ao invés de procurar, usa o Google. Beleza? Então, esse tipo de coisa, galera, que é falácia, que é eu estou fazendo porque eu quero que o mercado seja estratosférico. Escuta, o cliente que compra o produto de 15 pau não é você. O cliente que compra o produto de 100 euros não é você. O cliente que emula pode ser você. Então, antes de você pensar, não vou comprar esse de 15, pense em que lugar você está no mundo do videogame. Se você quer só jogar, para que gastar 100 euros? 100 euros é 600 pau, meu irmão. Dá para você ir no Outback, no Mac, no Habib's ou no Dogão de Osasco. Pra quê? Eu vou emular. $15 mil, então? Esse tiozão é um xarope. Um abraço, até o próximo vídeo. Clica nos bagulho aí que eu não sei nada. Nos vemos no próximo. Valeu!